Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Giovana e eu estou fazendo um intercâmbio aqui na Austrália. Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência procurando casas e moradias aqui na Austrália. Porque eu quase tive que dormir na rua, literalmente, porque eu fiquei sem casa quando meu homestay acabou. Então vamos lá que eu vou contextualizar vocês e dar 5 dicas super necessárias. Então, eu até pensei em fazer esse vídeo um pouquinho mais leve, como se fosse um Spa Day, alguma coisa assim, e contando pra vocês, ou um Come Fala, mas esse vídeo, ele é muito importante e ele tem um cunho mais informativo, então eu vou fazer ele de um jeito um pouquinho mais sério. Antes de começar 100% a contextualização desse vídeo aqui, eu queria deixar que em momento nenhum esse vídeo tem o intuito de te desincentivar a fazer um intercâmbio. Pelo contrário, é uma coisa que eu super indico, super incentivo e eu teria me preparado bem melhor se eu tivesse recebido essas dicas. Então vamos lá, contextualização sobre o que está acontecendo aqui na Austrália e por que está mais difícil encontrar moradia. Então, em um cenário pandêmico, há 2 anos atrás, muitos imigrantes que estavam aqui tiveram que ir embora do país, porque as oportunidades de emprego se fecharam, já que a Austrália foi muito rígida no controle populacional transitório nas ruas. Então, o governo australiano estava incentivando as pessoas a ficarem em casa, mas ele estava dando uma manutenção financeira apenas para quem é ou cidadão australiano ou já tem o visto de residente permanente. Então, para quem não estava dentro dessa categoria e sem emprego, estava sendo muito difícil essa gestão e manejamento monetário. Então, muita gente foi embora. Com isso, o mercado imobiliário deu uma baita de uma queda, porque muitas das pessoas que eram imigrantes que estavam aqui tiveram que encerrar os seus contratos ou não renovaram e foram embora. Com isso, agora, num cenário já atual, pós-pandêmico, mas claro que a gente ainda está aí nessa situação não totalmente regularizada, a Austrália reabriu suas fronteiras e tem muito imigrante chegando, gente, muito imigrante mesmo. Na minha escola, toda segunda chega uma remessa de gente, então assim, tem muita gente voltando pra cá, pra se reestabelecer de novo. Por causa disso, agora a busca e procura por casas e moradias, né, aumentou demais. Então antes a gente tinha muita oferta e pouca procura, e agora a gente tem pouca oferta e muita procura. Então aqui na Austrália um sistema que é muito comum é o de share house, onde as pessoas têm um quarto ou outro na casa sobrando e para ajudar a pagar o aluguel da casa ou até mesmo se é um financiamento, eles alugam esse quarto e você convive com essa família e tudo mais. Por causa disso, esses quartos, esse sistema de share house, ele ficou muito procurado agora porque é um sistema barato, entre aspas, que compensa mais do que você alugar o seu próprio lugar e dividir, e porque já tem pessoas estabelecidas naquele local, então é muito mais fácil tudo. Então, por causa disso, muitas pessoas estão procurando a share house e tá cada vez mais difícil de achar share house. Então, o que aconteceu comigo, Giovana? E isso é o que acontece com a maioria das pessoas que chegam aqui. Muita gente, né, o que a maioria, já sai do Brasil com um pacote comprado de locação para ficar pelo menos um mês, pode ser no caso homestay, que era o meu caso, ou no caso de residência estudantil. E aí o que acontece? Tanto a homestay, tanto quanto a residência estudantil, eles têm muita rotatividade. Agora então, com esse boom de pessoas vindo pra cá, aumentou mais ainda. Então a dificuldade de você conseguir renovar sua vaga ou seu homestay triplicou. Por causa disso, eu já cheguei aqui com o meu homestay e pensei assim, tô tranquila, tô de boa, vai dar um mês é muito tempo. Tenho tempo para começar a procurar minha share house, né? Não vou dizer que eu vim enganada, porque minha agência me avisou que chegando aqui seria por minha conta que eu teria que achar minha casa. E aí aconteceu, eu pensei que fosse mais tranquilo, porque eu cheguei bem recente agora da pós-pandêmico, não pensei que já estariam todo mundo vindo pra cá, mas realmente está. Quando meu homestay acabou, a minha host mother ainda foi super gente boa comigo, ainda me deixou ficar. Meu homestay acabava na sexta, ela me deixou ficar até sábado, e se eu precisasse domingo, mas aí eu já achei muito abusada da boa vontade, fiquei até sábado e aí no domingo eu tive que me mudar pra casa do meu amigo Matheus. Já fica aqui minha eterna gratidão por ele, que ele me deixou ficar lá mais ou menos uma semana. Porque o que aconteceu? Eu comecei a conversar com algumas pessoas no Flatmate. Uma pessoa já estava praticamente, já tinha achado a casa e já estava praticamente segura disso.
eu ia transferir o bonde, e aí no dia que eu ia transferir esse bonde, que ia ser na segunda que eu me mudar, no domingo eu fui pra casa do Matheus, na segunda eu já ia me mudar pra essa casa, alguém deu uma oferta de bonde maior que a minha, e aí esse cara, que eu já tava quase indo pra casa dele, preferiu pegar essa pessoa que deu a oferta de bonde maior, e eu fiquei sem lugar. Fiquei uma semana tentando achar a casa, não consegui. Aí já tava uma semana na casa do Matheus, né? Acho que eu fiquei lá não uma semana, uns 4 ou 5 dias. Aí eu me mudei pra casa do meu namorado, voltei a pedir, olhar, procurar a casa, e até que eu achei uma aqui em Sunnybank e me mudei pra cá. Mas no meio disso foi muita confusão. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de incomodar as pessoas. Então quando eu tava ficando na casa do Matheus, eu vendo que eu tava ali, interrompendo a rotina deles, eles tinham que compartilhar comida comigo. Eu chegava muito tarde no meu trabalho, porque eu terminava de trabalhar às 9h30, mas eu trabalhava no Port of Brisbane, igual eu já contei aqui no outro vídeo. Então ter que chegar de noite. O dia que eu quase tive que dormir na rua foi porque eu cheguei muito de madrugada, tava chovendo, então nada tava funcionando direito, o ônibus tava demorando muito pra passar. E aí eu cheguei em casa quase meia-noite. E o meu amigo já tinha chegado do trabalho, o Matheus, e aí eu falei assim, cara, meia-noite, eu não tinha chave, eu não vou bater na porta e incomodar ninguém pra abrir a porta da casa pra mim, sabe? Porque é o cúmulo absurdo você oferecer um lugar pra pessoa ficar, a pessoa chega tarde da noite, apesar de que eu estava trabalhando, não, né, hangout, mas não importa, né? Porque quem tá na casa é o direito dele de descansar, é claro. E aí eu falei, não vou abrir não vou pedir o Matheus pra abrir. Mas aí eu vi ele na janela, coincidentemente, obrigado universo. Era o mesmo dia que a mãe dele tava fazendo aniversário, e como o fuso horário no Brasil é trocado, ele teve que ficar até de noite pra esperar dar amanhã lá e conseguir cantar parabéns pra ela. E aí eu fui, peguei o mop, bati na janela dele, falei, Matheus, você pode por favor abrir a porta pra mim? Aí ele, nossa amiga, claro, entra. Eu só não deixei a chave, não deixei aberto, porque como tava ficando muito tarde, você não tava chegando, eu pensei que você tivesse dormido na casa do seu namorado. Aí eu falei, não, Matheus, eu tava aqui fora. Ele, não, a próxima vez pode bater. Mas enfim, foi essa a minha situação. Então a primeira dica, como vocês viram aí, foi o primeiro erro que eu super cometi. Não cometa isso aqui, que não acho que um mês é muito tempo pra procurar. Agora então, que quem tem mais demanda do que oferta, um mês, gente, é quase praticamente nada pra você olhar. Você tem um mês pra se situar, para achar um lugar para você ficar. Depois disso que você vai conhecendo os lugares e parará. Priorize isso. Se você tá com homestay ou se você tá com um mês de acomodação estudantil, nesse um mês, gente, dê tudo que você tem de tempo livre, provavelmente você ainda não vai ter arrumado trabalho, dê tudo o que você tem para encontrar essa casa. A segunda dica. Um app que a minha agência me indicou bastante, e aí no início tava até dando certo, é o Flatmate, que é o que os australianos normalmente usam mais aqui. Mas o Flatmate, as pessoas demoraram muito pra me responder, então às vezes eu tinha uma semana, 2 semanas de resposta. Parece até um carro, porque eu demoro a responder. Mas enfim, aí uma coisa que os meus amigos, né, que me viram, meus amigos colombianos, mexicanos, japoneses que me viram nessa situação e me falaram, Giovana, usa, que é realmente muito bom, e foi onde eu achei a minha casa, é o Facebook. Eu não gosto mais, eu não tenho mais o hábito de usar o Facebook, mas aqui na Austrália o Facebook é mais comum do que o Instagram. Então, as pessoas publicam muita coisa no Marketplace. Então, priorize olhar no Facebook. Tem muito grupo que chama Brasileiros em Brisbane. Essa terceira dica aqui, ela vai ser um pouquinho mais difícil de você conseguir fazer, mas o meu amigo, o Felipe, ele é da Colômbia. Mesmo na Colômbia, ele já sabia, né? Alguém já tinha falado pra ele sobre esse processo de ficar um mês em um lugar e depois procurar uma share house. E como ele ia vir com a namorada dele, ele queria uma casa só pros dois. Então, o que ele fez? Lá mesmo na Colômbia, ele já pegou um contato com alguém dentro do Facebook e já fez a negociação. Por que eu acho que isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, mas seria o ideal para todo mundo? É mais difícil porque ele falou que ele teve que pagar muito mais do que só o bonde adiantado. Eu já vou explicar o que é o bonde, mas ele teve que pagar praticamente, ele vai ficar aqui, né, um ano, ele teve que pagar praticamente 6 meses adiantado. O que é meio caro se você ainda tá pagando o curso, se você ainda tá pagando toda a sua agência, mas é o ideal. E aí o que acontece? Muitas pessoas, principalmente aqui no Flatmates ou no Facebook, eles
colocam a publicação do local, mas eles falam assim: este local vai estar disponível a partir de uma data que é, por exemplo, num próximo mês ou num próximo ano. E aí você vai fazer essa sua busca, planejamento, se você estiver ainda no Brasil ou em algum outro país, você vai fazer essa sua busca a partir disso. Pessoas que vão liberar a casa só no próximo ano ou no próximo mês, enfim, dependendo de acordo com a sua necessidade. Mas eu acho super legal, super relevante, ou já ir procurando isso e tudo. Quarta dica, super importante, como vocês ouviram aí na minha história, eu perdi a minha vaga na minha casa, que seria o ideal, e eu ia mudar pra ela dentro do tempo certo. Eu perdi porque alguém ofereceu um bonde maior que o meu. E aí eu consegui essa casa porque eu fiz a mesma coisa. O bonde e o rent. O bonde, ele é basicamente um calção. É como se você pagasse... Algumas pessoas pedem 3 semanas de aluguel adiantado e algumas pessoas pedem 1 mês de aluguel adiantado. O bonde, então, ele varia de 3 a essas 4 semanas. Mas o mais comum é pedir as 4 semanas mesmo. É um calção, tá? Quando você sair, você pega de volta esse valor. O que acontece? Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu precisava muito, e aí o meu namorado já fez essa negociação, essa oferta. Ele perguntou pra mim se era ok pra eu pagar, e aí eu falei que sim, porque eu estava super desesperada, mas eu tinha o dinheiro na hora, né, porque eu tava trabalhando, então eu consegui ter um dinheiro a mais, o que meu pai me enviou pro bonde. Beijo, pai, muito obrigada. Mas o que eu fiz a negociação aqui na casa aceitar foi 1 mês de bonde e mais 2 semanas de aluguel adiantado, tá? Então é isso. Bonde basicamente é o calção e o rent é o aluguel que você vai pagar por semana ou 2 em 2 semanas, quinzenal eu acho. Mas aqui você não paga as contas nada por mês, tá, gente? Então você já venha preparado aí, talvez com dinheiro a mais, pra você conseguir fazer essa negociação, porque é importante. Eu perdi minha primeira vaga porque eu não consegui fazer essa negociação, consegui a segunda porque eu fiz essa oferta. E última dica, parece uma coisa boba, mas marque mais de uma inspeção. E marque inspeções em lugares que você consiga ir, que você consiga, entre aspas, sustentar, né? Sustenta suas gracinhas, como já dizia a Jojo Todinho, mas isso é mesmo. Eu tive muitas amigas, principalmente as minhas amigas que são do Japão, elas marcavam muitas inspeções. E algumas inspeções você vai ter que marcar 2 ou 3 no mesmo dia. E era, tipo, muito longe. E aí, no final das contas, elas acabaram desmarcando e me oferecendo esses lugares que elas desmarcavam. Porque era, por exemplo, em um bairro aqui, em outro bairro lá do outro lado. Então tenha muito cuidado na hora de você marcar essas inspeções. Mas, gente, então foi esse o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês não passem pela situação que eu passei, porque uma insegurança de onde você vai ficar é muito ruim mesmo, gente. E se você, igual eu, não gosta de incomodar as pessoas e pedir pra ficar na casa delas, foi pra mim uma situação meio, desesperadora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se prepare, se planeja e tenha um bom intercâmbio. Faça um bom intercâmbio, tá bom? Beijos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!